Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Graças ao bom Deus, estamos terminando mais um domingo, mais um dia do Senhor. Estamos agradecendo a Deus porque Deus tem sido bondoso para conosco. Nenhum dos nossos irmãos e irmãs tem sido atingido por essa pandemia, por esse vírus. Nós vamos terminar o nosso domingo, nosso dia do Senhor, na presença do Senhor. E nós vamos ouvir a palavra do Senhor que será trazida pelo reverendo Kleber. Reverendo, que Deus possa abençoar a sua palavra e que Deus possa colocar nos seus lábios aquilo que Ele tem de recado nos nossos corações. Meus queridos irmãos, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui para expor a palavra do Senhor. Eu convido a todos nesse instante a fecharmos os olhos, orarmos ao nosso Deus, rogando a Ele que nos abençoe e fale aos nossos corações através da sua bendita e santa palavra. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós somos gratos por mais um dia de vida. Somos gratos pelo privilégio que temos de poder ouvir a Tua palavra, de poder lê-la, estudá-la. Ó Deus, que bênção é em nossas vidas ouvir a Tua voz, sermos alimentados, fortalecidos, conduzidos pelo Senhor acerca da maneira como devemos viver na Tua presença. Nesse instante, ó Deus, nós rogamos a Ti que fale aos nossos corações. Nos abençoe, ó Deus, para que a palavra do Senhor possa encontrar guarida em nós e ela possa nos conduzir à presença do Senhor e nos fortalecer e nos levar, ó Deus, de fato, a vivermos como salvos. Nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Queridos irmãos, nesse instante eu quero convidar a todos a abrirmos as Bíblias no Salmo 77. Salmo 77. Diz a palavra do Senhor neste salmo: ao mestre de canto, Jeduntum, salmo de Asaf. Eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou a sua misericórdia na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor.
Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grandioso, é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para a outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém. Queridos irmãos, o Salmo 77 é o salmo que é conhecido ou chamado como Salmo de Lamento. É interessante observarmos, meus queridos, que o livro dos Salmos contenha no seu conteúdo mais salmos de lamento do que qualquer outro tipo de salmo. Cerca de 59 salmos que nós encontramos nos livros dos Salmos são salmos de lamentos. Eles são importantes para o crente. Toda a palavra de Deus é essencial, é própria, é importante para o nosso crescimento e fortalecimento. Mas, queridos, no livro dos Salmos, nós encontramos os salmos de lamentos que dão voz às queixas das pessoas diante de Deus. São salmos que expõem a dor, a tristeza, a angústia do coração do salmista, do coração dos servos do Senhor. E aqui nesse salmo, meus irmãos, está Asaf. Asaf está orando, está lutando com a angústia, com o desânimo, com a sensação de que Deus havia se distanciado dele. Diante dessa dura realidade que é desenhada aqui na frente do salmista, onde ele não encontra outra saída senão derramar a sua alma, as suas queixas, a sua tristeza, o vazio do seu coração perante o Deus vivo. Portanto, queridos irmãos, esse salmo nos ensina a viver a vida cristã nos mais escuros dias da existência. Somente uma pessoa que já conheceu a escuridão cada vez mais profunda da desesperança, do pavor, da angústia, pode ser profundamente grato pela franqueza e sinceridade que Asaf expõe aqui neste salmo, nas palavras que ele escreve. Porque, meus irmãos, aqui está um homem que sabe o que é contemplar o brilho ofuscante da luz, mas que também sabe o pavor e o desespero que as densas trevas apresentam. Portanto, meus irmãos, nesta noite eu quero meditar com os irmãos neste salmo, pensando no seguinte tema ou na seguinte ideia central. Em tempos de crise, o salmista eleva os olhos para o trono, recordando-se dos feitos do Senhor em sua vida e na história. Em tempos de crise, o salmista eleva os olhos para o trono, recordando-se dos feitos do Senhor em sua vida e na história. E aqui nós aprendemos que quando estamos vivendo as circunstâncias adversas, as circunstâncias difíceis, as lutas, a angústia, o desespero, a dor da alma, nós devemos olhar para o trono, nós devemos olhar para dentro de nós, nós devemos olhar para o passado e principalmente para a cruz. E eu quero então, meus irmãos, convidar a olharmos para estes pontos aqui, para estas questões que o salmista então direciona o seu olhar e apresenta aqui para nós neste texto. A primeira coisa que eu quero convidar os irmãos
olharmos para os versos 1 a 3, onde o salmista eleva os seus olhos para o trono, até o trono. Os versos 1 a 3, então, diz o seguinte, eu vou ler novamente. Eleva a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer, medito e o meu espírito desfalece. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Queridos irmãos, observe aqui os gritos, o clamor, a dor no coração e a angústia no coração do salmista. Procuro o Senhor, ergo as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma se recusa a se consolar. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e desfalece o meu espírito. Esses gritos de angústia que nós ouvimos aqui do salmista, também nos é apresentado algo semelhante lá no livro de Hebreus, onde diz que foi exatamente assim que o Senhor Jesus se expressou, lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7. O Senhor Jesus, com altos gritos e lágrimas, elevou a sua voz a Deus. O salmista eleva a sua voz a Deus em uma oração, queridos irmãos, incessante, na qual ele não encontra solução para o problema e nem consolo para a sua alma. Eu busco o Senhor no dia da minha aflição. Minhas mãos ficam estendidas incansavelmente durante a noite e eu me recuso a ser consolado. O salmista não pode descansar em seu leito, meus irmãos, enquanto a sua alma não encontrar descanso em Deus. Portanto, ele se dirige a Deus em oração, mas ele não faz essa oração, queridos irmãos, por 5 minutos e para e vai dormir. Ele não faz essa oração por 20, por 30, por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas. Não, meus irmãos. Ele faz essa oração além do ponto de exaustão. E, pasmem, por mais que ele permanece na presença de Deus, até estar exausto, cansado, com sono, ele não obtém alívio para a sua alma. A sua alma ainda recusa-se a ser consolada. No entanto, enquanto Deus não lhe responde, ele não sentiu que a sua oração deveria cessar. Enquanto o salmista não encontrou a resposta em Deus, enquanto ele não encontrou paz em seu coração, enquanto ele não encontrou alívio para as dores da sua alma, ele não cessou de orar. Ele não relaxou. Ele não parou para ir fazer outra coisa, dizendo assim, agora eu estou bem, eu vou fazer aquilo que as minhas outras atividades e funções. Não. Ele continuou orando, ele orou, e enquanto ele não sentiu o seu coração sendo transformado, fortalecido por Deus, ele não cessou. Ele fez como Jacó, se recusou a deixar o Senhor ir até que ele tivesse uma resposta. Ele recusou qualquer consolo à parte de Deus. Todo o consolo, tudo aquilo que ele precisava para estar fortalecido diante da vida e diante das lutas, meus irmãos, ele sabia que ele só poderia encontrar em Deus. E enquanto ele não encontrou isso em Deus, ele não cessou. Ele não parou. Ele insistiu. E Asaf, então, aqui, queridos irmãos, nos ensinam 2 coisas. Primeiro, Deus não é uma máquina. Sabe aquelas máquinas que tem, às vezes, em shoppings, hospitais? Você coloca uma moedinha lá e cai um pacote de batata instantaneamente, né? Deus não é algo assim. O fato de nos colocarmos diante do Senhor em oração não significa que instantaneamente nós vamos encontrar respostas, alívio, esperança sendo revigorada. O fato de fazermos, meus irmãos, todas as coisas certas
não significa necessariamente que obteremos os resultados desejados em nosso coração. O fato de nos colocarmos diante de Deus e colocar a nossa queixa diante do Senhor não significa que você ou eu ou nós vamos encontrar, queridos irmãos, a resposta que nós tanto almejamos e tanto precisamos para termos consolo em nosso coração. Deus não age de forma instantânea, a gente ora e rapidamente as coisas acontecem. Não, queridos. É preciso que haja uma luta constante na presença de Deus em oração. É preciso que oremos sem cessar, não apenas 5 minutos, não por 10 minutos, não por meia hora, mas continuamente, o tempo todo. E quando nós encontrarmos respostas, quando nós encontrarmos paz, continuarmos orando. O prazer maior do crente deve ser esse, pela oração, pela presença de Deus. A oração não vai mudar os propósitos eternos de Deus. A oração não vai mudar aquilo que Deus já predeterminou antes da fundação dos tempos para a minha vida e para a sua vida. Mas a oração vai mudar o nosso coração. A oração vai nos dar paz diante de Deus em meio às circunstâncias adversas da vida, queridos irmãos. Mas a outra coisa que nós aprendemos aqui com o salmista é que ele nos lembra que não há problema nenhum em sermos honestos. O salmista nos dá a permissão para dizer: eu tenho orado, mas para ser sincero, não parece que Deus está ouvindo. Eu tenho orado, e parece que quanto mais eu oro, mais Deus tampa os ouvidos para a minha oração, para o meu clamor. Eu estou passando por um momento difícil e não importa o quanto eu ore, eu simplesmente não estou me sentindo melhor, muito pelo contrário. Sabe aqueles dias, meus irmãos, que você está péssimo, que aconteceu um problema e você não consegue lidar, não consegue resolver, está passando pela rua, e aí você encontra alguém conhecido e ele olha para você e fala assim: ô fulano, e aí, como você está? Tudo bem? E você olha para ele e fala: tudo bem, está tudo ótimo. Mas, queridos irmãos, não está tudo bem. Não está tudo ótimo, porque a tristeza está ali alojada em nossos corações. Não há nada que nós possamos fazer para que ela suma, desapareça, que a tristeza seja trocada por alegria. E aí a gente muitas vezes não é sincero. Nós temos o problema de falar aquilo que nós estamos sentindo porque nós não queremos dar continuidade àquela conversa. Então simplesmente nós falamos: está tudo bem. Mas diante de Deus isso não é possível. Diante de Deus, não tem como você olhar para o Senhor estando totalmente aflito, angustiado e falar assim: Senhor, está tudo bem comigo. Não, o salmista está dizendo aqui: eu oro, mas simplesmente eu não me sinto melhor. Parece que as coisas não mudam, parece que nada diferente acontece. E sabe, meus irmãos, se muitas das vezes nós estivermos propensos a dar respostas espirituais que não são realmente verdadeiras, que não estão coerentes com o estado de espírito que nós estamos naquele momento, então eu encorajo a passarmos algum tempo nos Salmos. Nós aprenderemos aqui, queridos irmãos, nos Salmos a sermos honestos sobre o que realmente está acontecendo conosco e em nossa vida. O salmista está sendo extremamente honesto aqui. Ele está diante do Senhor falando: Senhor, eu estou orando, mas nada diferente está acontecendo. Então, no versículo 3, ele profere algumas palavras sombrias neste versículo. Ele diz: lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Era para ser o contrário, não é mesmo? Eu estou angustiado, eu estou sofrendo, eu lembro de Deus e eu me sinto melhor. Eu me sinto alegre, eu me sinto aliviado da minha dor, mas ele olha para Deus, ele se lembra de Deus, e quanto mais ele se lembra de Deus, quanto mais ele medita em Deus, ele desfalece o espírito. O salmista está tão deprimido, queridos irmãos, que neste momento o próprio pensamento acerca de Deus o perturba. O próprio pensamento acerca de Deus parece que faz com que aquela dor se multiplica cada vez mais.
Ele não sabe como Deus está lidando com as suas experiências, com os seus sentimentos, com a sua dor. Ele não pode explicar essa situação. Ele está perplexo com aquilo que está acontecendo em sua vida. Ele se sente longe de Deus, como se Deus estivesse contra ele. E assim, o próprio pensamento acerca de Deus o perturba. E meus irmãos, quando nós nos voltamos para Deus em busca de consolo, em busca de alívio para a alma, e acontece o efeito contrário, e ao invés de recebermos alívio, ficarmos mais ainda angustiados, perturbados, queridos, isso é algo terrível. É algo terrível porque o único lugar onde nós encontraríamos consolo, nós não estamos encontrando. O único lugar onde parece que as coisas iriam mudar e teríamos uma perspectiva nova acerca da vida e de todas as circunstâncias, nada está acontecendo, muito pelo contrário. E não há problema mais grave para a alma do que isso. No entanto, talvez alguns de nós saibamos exatamente o que o salmista estava sofrendo aqui, o que ele estava sentindo aqui nesse momento. Mas mesmo, queridos, quando sentimos que o nosso problema emana do trono de Deus, mesmo quando somos perturbados por nossos pensamentos acerca daquele que está no trono, é nesse momento, queridos irmãos, que nós devemos intensificar, correr, avançar mais ainda para a presença do Senhor, derramar os nossos corações, quebrantar os nossos corações diante daquele que governa todas as coisas, daquele que é soberano, quebrantar os nossos corações diante do Rei dos Reis, daquele que é transcendente, que está acima de tudo, mas ao mesmo tempo aquele que está conosco, aquele que caminha conosco todos os dias das nossas vidas, aquele que cuida de nós enquanto nós dormimos, aquele que nos dá o alimento, aquele que nos dá a salvação, aquele que nos faz promessas de vida eterna. Queridos irmãos, não há para quem fugir, não há para onde correr. O apóstolo Pedro já entendeu isso claramente diante do Senhor Jesus. Senhor, para onde nós iremos? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Não há, queridos irmãos, para onde fugir, se ausentar da presença do Senhor a fim de encontrar consolo. Nós podemos fazer qualquer coisa, mas nós sempre estaremos vazios, porque somente diante do Senhor, por mais dolorido que seja estar diante do Senhor, é na presença do Senhor que nós seremos fortalecidos. E o fato é, meus irmãos, que quando nós somos tomados por esse sentimento de que Deus está distante, de que Ele não está nos ouvindo, de que Ele não nos proporciona consolo, nós devemos ser sensíveis para entender que o problema não está em Deus. O problema não é que Deus se distanciou. O problema não é que Deus não nos consola. O problema está em nosso coração pecaminoso. Nós que não estamos interpretando a situação da maneira correta, nós é que não estamos parando para entender de fato que Deus está conosco em meio à angústia e à dor. E nem sempre diante do Senhor nós vamos encontrar alívio, nós vamos encontrar uma cura para o nosso problema. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele orou ao Senhor 3 vezes para que o Senhor tirasse um espinho da carne. E o Senhor falou assim: Paulo, a minha graça te basta. Paulo entendeu, então, Senhor, maravilha. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Queridos, o poder do Senhor se aperfeiçoa em nós nos momentos de fraqueza. É nos momentos de fraqueza que nós somos fortalecidos e conduzidos à presença do Senhor. São nos momentos de dor que nós paramos para pensar acerca de Deus, que nós nos apegamos com mais intensidade e força ao Senhor. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que é melhor estarmos num lugar onde há luto do que onde há festa. Porque nos lugares de dor, de pranto, nós vamos
entender acerca da vida, acerca de Deus. Por isso, o salmista nos ensina que seus dias de angústia foram dias de oração. Nos dias de angústia, os nossos dias de angústias devem ser dias de oração. E foi isso que o salmista fez. Ele levou seu luto, seus suspiros, suas queixas, seus problemas, suas trevas diante de Deus. Entender, queridos irmãos, entender a necessidade de estendermos as nossas mãos em oração e buscar a presença do Senhor, estar diante do Senhor, lutando ali em oração na presença do Senhor, é uma grande necessidade que nós temos de consolo, de comunhão intensa e perfeita com o Criador e soberano Deus. E nós precisamos entender sempre, queridos, que no meio da dor e das lutas da vida, os nossos olhos precisam ser voltados para o trono do Senhor, para a presença do Senhor. Muitas vezes, no meio de situações adversas, nós corremos para as redes sociais e colocamos lá: estou aflito, estou angustiado. Ou, sei lá, nós pensamos assim: vou sair, vou passear, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas talvez, meus irmãos, a coisa mais necessária é entrar para o seu quarto, fechar a porta e estar em secreto com o seu Pai ou com Deus que o vê em secreto, e Ele te responderá. Segunda coisa que nós podemos ver aqui do salmista é que no momento de crise, de dor, ele olha para dentro de si. Os versos 4 a 10 dizem o seguinte: não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago no meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então disse eu: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Esses versos, então, queridos irmãos, nos mostram como o crente transforma em seu próprio, como o crente é transformado em seu próprio coração. Ele se examina e admite perguntas que estão martelando em sua mente. Ele gritou nos versículos 1 a 3 de angústia. Temos uma pista de sua angústia, mas agora então ele vai nos expressar suas mais profundas dúvidas e questionamentos internos diante do Senhor. E ele começa então dizendo: não me deixas pregar os olhos. As noites sem dormir não são novidades, não é mesmo, meus irmãos? Ele continua dizendo: tão perturbado estou que não posso falar. Às vezes os problemas são tão grandes que nos deixam perplexos, sem palavras para dizer, para pronunciar diante de Deus ou diante dos nossos amigos. Lembram-se de Jó? Jó, diante de todo aquele problema, perdeu tudo que tinha, ficou doente, leproso. Os amigos dele se reúnem com ele. E lá no capítulo 2, versículo 3, diz que por 7 dias e 7 noites eles ficaram em silêncio total, absoluto, diante do Senhor, ou diante uns dos outros. Jeremias, no livro de Lamentações, também faz a mesma coisa diante de Deus, por causa da assolação do povo de Israel. Ele diz: bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. O silêncio é fundamental, queridos irmãos, na presença de Deus. O salmista, então, diz no versículo 5: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. Lembrar do que Deus fez no passado ajuda
a lidar com os problemas do presente. Ele está tentando se lembrar das misericórdias de Deus, mas está tendo dificuldade para chegar lá, para ter isso claro em sua mente. E assim no versículo 6, ele olha profundamente em seu coração e diz: de noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Então ele pondera: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu o Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Ele começa a fazer questionamentos acerca da ação de Deus, de que será que Deus não é mais o Deus do passado? Será que Deus não é mais o Deus de antigamente? O que Deus mudou? Por que Ele está agindo assim? E aí ele então até faz traz à lembrança o livro de Abacuque, onde Abacuque fala lá no capítulo 3, se não me engano, versículo 2, que ele ora, Abacuque orando ao Senhor, fala assim: Senhor, na tua ira não esqueça da tua misericórdia. E o salmista aqui então está dizendo: Senhor, será que o Senhor esqueceu da sua misericórdia na tua ira, porque está doendo demais? Então, os versículos 7 a 10, queridos irmãos, nos apresenta a essência da miséria humana. Há uma luta típica na vida cristã, queridos irmãos, a sensação de que Deus não está sendo favorável, que a sua benignidade cessou, que a sua promessa não é confiável, que a sua compaixão foi revogada, que Ele é um Deus inconstante e mudou. Todas essas suposições estão erradas. Todas essas suposições, meus irmãos, são fruto de uma mente que acredita que ser feliz e viver bem são os objetivos máximos do homem nesse mundo, de modo que Deus teria obrigação de promover essas questões, essa boa vida aos homens. Mas, meus irmãos, o Senhor não tem a obrigação nenhuma de nos promover momentos felizes, prosperidade, bênçãos. Quando nós entendemos de fato a palavra do Senhor, queridos irmãos, nós vamos então entender que nós fomos chamados para viver diante do Senhor, independente das lutas e dos sofrimentos, e que Deus não tem obrigação nenhuma de mudar estas circunstâncias para nós nos sentirmos bem. Nós é que temos que ser mudados para nos sentirmos bem diante dessas circunstâncias. O que precisa ser mudado é o nosso coração, não as circunstâncias. O nosso coração tem que ser transformado, lapidado por Deus, para que nós entendamos quem Deus é, o que Deus está fazendo, por que Ele está agindo dessa forma. Nós precisamos ter uma mente clara sobre Deus, para que nós então entendamos, meus irmãos, acerca das lutas e das dificuldades da vida. Para que nós entendamos que ser cristão não é ter prosperidade, não é ter riqueza, não é ser saudável o tempo todo, não é estar sorrindo o tempo todo, mas é nos apegarmos às promessas do Senhor, é nos apegarmos à salvação, é vivermos a salvação com temor e tremor diante do Senhor, é sermos obedientes ao Senhor em todo o tempo, mesmo que isso gere circunstâncias adversas, mesmo que isso gere perseguições, mesmo que isso gere lutas, mesmo que isso gere angústia e dor. Há uma grande necessidade, meus irmãos, de compreendermos o que de fato é ser cristão, o que de fato é ser crente, o que de fato é vivermos a salvação que o Senhor preparou antes da fundação do mundo para que vivêssemos. Porque quando nós não entendemos isso, meus irmãos, consequentemente, a nossa vida cristã não estará coerente com a vontade do Senhor. Quando nós olhamos para os servos do Senhor nas Escrituras, e muitos deles passando lutas, sofrimento, dificuldades, nós vamos perceber que eles entenderam o que é ser crente. Quando nós olhamos para a galeria de fé no livro dos Hebreus, quando ele vai relatar ali que homens foram cerrados ao meio, foram mortos ao fio da espada, passaram por tantas lutas e dificuldades, foram açoitados, foram apedrejados, passaram escassez, necessidade, fome, dor, frio. Quando nós olhamos para esses homens e então nós nos perguntamos por que eles eram assim, por que eles tinham esse sentimento, por que eles conseguiam viver dessa maneira diante de Deus. E muitas vezes eu não consigo, muitas vezes eu tenho dificuldades de viver dessa forma. A minha vida é uma vida maravilhosa, eu tenho a minha família, minhas filhas, que tanto amo.
Deus tem me abençoado com a igreja, com os irmãos, com coisas que eu nem mereço, por ser um miserável pecador. E ainda assim, muitas vezes há um descontentamento em meu coração. Ainda assim, eu penso, tá bom, mas poderia ficar melhor. O que eu tenho tá bom, mas poderia aumentar. Queridos irmãos, nós olhamos para a palavra do Senhor e nós entendemos que Deus continua sendo o mesmo. Jó, quando entendeu tudo aquilo que ele tinha passado, todas as perdas, os filhos morreram, a riqueza cessou, a dor se acometeu em seu corpo, ele fala assim: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, qual de nós pode fazer uma oração dessa? Qual de nós pode olhar para o Senhor no momento de dor, de angústia, e ser honesto em dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor? Então, diante dessa questão, o salmista se voltou para examinar o seu próprio coração, para comungar com o seu íntimo. Ele está se permitindo fazer em voz alta perguntas difíceis, que são realidades em sua própria alma. Rejeitou para sempre? Não. Acaso não tornará a ser propício? Não. Cessou perpetuamente a sua graça? Não. Caducou a sua promessa para todas as gerações? Não. Esqueceu de ser benigno? Não. Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Não. Certamente, queridos irmãos, sabemos as respostas, mas é claro que Deus não mudou. Nós podemos olhar para Jesus e ver o que Ele fez para nós e sabermos que Deus é por nós. As palavras de Paulo lá em Romanos capítulo 8, versos 31 a 32, ecoam através dos tempos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nós sabemos que Deus é por nós, mas Asaf nos lembra um fato importante, queridos irmãos. Nossos sentimentos não são muito confiáveis, porque o nosso coração é enganoso. Por isso nós não podemos confiar no nosso coração. Nós não podemos nos apegar aos nossos sentimentos, mas confiar no Senhor. Haverá momentos em que seremos vencidos por uma tristeza avassaladora e momentos, e mesmo os nossos esforços, meus irmãos, devem ser realizados para lembrar que Deus é fiel em todo o tempo às suas promessas. Ele não é fiel a nós, Ele é fiel às suas promessas. E Ele cuidará de nós. O Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, é longânimo, assaz benigno. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, queridos irmãos, está presente. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que os temem. Quando dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Isso está no Salmo 103, versos 8 a 10. Por isso, queridos irmãos, nós devemos olhar profundamente em nossos corações, enfrentar as nossas frustrações, a nossa incredulidade, os nossos medos, as nossas falhas, olhar com sinceridade e com sinceridade colocar tudo isso diante do trono da graça. Terceira coisa, queridos irmãos, que nós podemos ver aqui, que nós somos convidados aqui a olhar como salmista, é para o passado. Ele olhou para o trono, ele olhou para dentro de si, agora ele olha para o passado. O que o salmista faz neste momento crítico de angústia e desânimo? Qual é a atitude dele? Qual é a estratégia de vida dele? Como ele vive a sua vida de luta? Como deveríamos viver momentos difíceis, de dor, de sofrimento?
sem explicar bem o porquê, o salmista passa então a olhar para Deus com confiança, gerada a partir das lembranças do glorioso passado de Israel, como sendo beneficiário da mão poderosa e protetora do Senhor. Nos versos 11 a 15, então, nós vemos a lembrança de que o crente oprimido com o passado, ele é trabalhado, ele é fortalecido, o seu coração é trabalhado, é fortalecido pelo Senhor nessas horas de angústia. E olha então o que ele diz: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras, todas, e cogito todos os teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Em outras palavras, meus irmãos, Deus o Deus poderoso faz coisas que nós não podemos imaginar. Deus é um Deus soberano, queridos irmãos. Aqui, conforme o salmista está dizendo que ele recordou, isso não significa que ele recordou algo que ele havia esquecido, mas ele se recordou destas verdades, da graça, do poder, dos cuidados do Senhor. E agora então ele está olhando para as circunstâncias numa ótica correta. Ele está olhando para a dor, o sofrimento, com uma postura correta diante de Deus. Ele simplesmente apontou os olhos para a história do povo e meditou sobre o caráter de Deus expresso nas suas ações. É interessante notar que a mesma ação de meditar pode levar alguém para longe ou para perto de Deus. É a convicção do tipo de atuação que vem do Senhor. O verso 13 então diz: ó Deus, na santidade está o teu caminho. Desse modo, nenhum parâmetro humano, queridos irmãos, pode julgar as ações de Deus, muito menos os feitos de Deus na história israelita, em que se pode refletir sobre o poder e o caráter do Senhor na vida daqueles homens e mulheres por todo o tempo. Entretanto, o salmista parece retroceder o seu pensamento aos tempos de Israel no Egito, ao narrar a libertação do povo, com a citação não apenas de Jacó, mas também de José no versículo 15. Essa percepção, meus irmãos, se confirma quando nos versículos seguintes o salmista cita a travessia do povo pelo mar mediante o grande poder de Deus. O salmista está nos mostrando, meus irmãos, qual é o caminho para sair do poço, para sair da angústia, para sair da dor da alma. Se quisermos conhecer e experimentar mais conforto divino no meio das provações, é preciso meditar profundamente sobre os livramentos de Deus na história do seu povo. Estamos aqui, queridos irmãos, para meditar até que nós possamos prescrutar, até que nós possamos entender, até que nós possamos encontrar respostas diante do Senhor. O salmista olha para trás para se lembrar de como Deus lidou com o seu povo, de como Deus lidou com ele, de como Deus lidou com a história. E assim então, olhando para o passado, olhando para a história, ele pode caminhar com segurança rumo ao futuro, rumo àquilo que está à sua frente, queridos irmãos. Mas é preciso, então, entender a maneira como Deus trabalha, como Deus tem agido, como Deus tem realizado a sua vontade em nossas vidas. Se nós olharmos para trás, queridos irmãos, nós vamos ver que até aqui nos ajudou e nos abençoou o Senhor. Nós vamos perceber, meus irmãos, que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo, tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem suprido todas as coisas que nós precisamos, tem nos dado muito mais do que nós merecemos, tem nos dado vida, mas acima de tudo tem nos dado salvação. E, queridos, aquele que morreu por nós na cruz é poderoso para nos manter de pé, para nos fortalecer, para nos dar ânimo em meio às lutas e às dificuldades. Por isso é preciso olharmos para trás. E aqui então, queridos irmãos, é preciso
nós olharmos para a cruz. Os versos restantes, 16 a 20, diz, versos 16 a 20, águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte à outra, o estrondo do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo tu conduziste como um rebanho pelas mãos de Moisés e pelas mãos de Arão. Asaf aqui, meus irmãos, está recordando da maior cena de redenção no Antigo Testamento. Ele está se recordando de como Deus salvou Israel através do Mar Vermelho, levando para fora do Egito. Meus irmãos, há uma grande ironia para aqueles de nós que lutam e buscam conforto hoje. E essa grande ironia que temos se torna muito maior quando nós olhamos para trás e quando nós percebemos que o conforto maior que nós temos é para a nossa alma. Na verdade, nós não olhamos para um evento meramente, nós olhamos para uma pessoa. Nós olhamos para Cristo e nós olhamos, queridos, para aquele instrumento de maldição e graça. Nós olhamos para trás e nós olhamos para a cruz. O crente da nova aliança, queridos irmãos, corre para a cruz. Nós encontramos um conforto ainda mais profundo, porque quando nós olhamos para a cruz, o antídoto para o nosso pecado e nossa tristeza, para a nossa dor, está no fato de que Cristo já sorveu, Cristo levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade, toda a angústia, todo o nosso pecado. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós percebemos que nós mesmos nunca estivemos onde o salmista descreve. De fato, o salmista nunca esteve onde ele descreve. O único que esteve lá foi Jesus Cristo. Este salmo, queridos irmãos, apresenta aqui um conforto nas trevas amargas. Mas nas palavras do salmista, queridos irmãos, nós somos levados a olhar para aquilo que Cristo viveu, para aquilo que Cristo enfrentou. Esse salmo mede a experiência de Jesus no seu sofrimento e na sua dor, porque Ele passou por tudo isso por nós. Ele sofreu amargamente. Ele clamou de forma angustiante no Getsêmani. Ele sofreu antes do Calvário. Ele sofreu a caminho do Gólgota. Ele sofreu na cruz. Ele foi humilhado. Ele foi rebaixado. Ele foi diminuído. Ele foi blasfemado, queridos irmãos. Ele levou sobre si as nossas angústias. Ele foi rejeitado pelo próprio Pai por causa do nosso pecado. Mas nisso, meus irmãos, nós percebemos que estamos seguros na redenção. A redenção nos dá segurança, conforto em nossas horas de dor, nos nossos momentos em que a alma está abatida e aflita. Nós devemos olhar para a cruz, nós devemos olhar para a dor, nós devemos olhar para a dor de Cristo e encontrar forças nele, no Senhor Jesus. Portanto, aqui, queridos irmãos, conforme a pergunta de Asaf, esqueceu Deus de ser gracioso? Nós somos ensinados pelo coração de Asaf que em momentos de desânimo nós precisamos lembrar para os dias de glória. Em momentos de luta, de dor, nós devemos olhar e perceber aquilo que o Senhor fez no passado, nos assegurar que o Deus de Israel vive, que o Deus da noite, da Páscoa, o Deus do Mar Vermelho, o Deus da nuvem de coluna ali no Egito, o Deus do Sinai, o Deus do deserto, o Deus do Jordão, o Deus do Calvário, este Deus está conosco em todo o tempo. E é muito significativo, meus irmãos, entendermos que Ele cuida de nós, que Ele olha para nós e que Ele nos dá o sustento, o alívio, a alegria e a esperança
de redenção plena e de vida eterna, a promessa da eternidade. Portanto, meus irmãos, por mais que esteja difícil, dolorido vivermos neste mundo, nós somos levados a ver e a pensar acerca da eternidade, de perceber que o Senhor está nos conduzindo para lá, mas o caminho até lá é um caminho estreito, é um caminho de dor, é um caminho de luta, é um caminho de sofrimento. Que o Senhor nos abençoe e nos ensine a buscá-lo em todo o tempo, principalmente nos momentos mais doloridos, mas que isso não se resuma apenas nos momentos doloridos, se estenda em todo instante em nossas vidas. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor por este dia e por Tua palavra. Nós rogamos a Ti, ó Deus, que venha nos fortalecer e nos abençoar. Venha nos dar ânimo e alegria em meio às lutas e às dificuldades da vida. Nos sustente, ó Deus, nos fortaleça, porque nós precisamos do Senhor. Nós somos pequenos, frágeis e fracos, e o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o Deus que reina soberanamente, é o Deus que está sentado no trono. O Senhor é o Deus da história. O Senhor é o Deus que redime a história, que transforma a história, que conduz o teu povo pela história. O Senhor é o Deus da cruz, é o Deus que morreu, é o Deus que sofreu, é o Deus que ressuscitou e é o Deus que voltará para nos buscar em poder, glória e majestade. Por isso nós confiamos em Ti, por isso nós nos alegramos no Senhor e por isso, ó Deus, nós nos entregamos ao Senhor cada vez mais e mais. Nos ensine, ó Pai, a estar na Tua presença, a buscar o Senhor e a estarmos dia a dia clamando em oração por força, por ânimo e por alegria na Tua presença. Nós oramos assim gratos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora recebei a bênção, queridos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre cada um de nós e sobre a igreja do Senhor espalhada por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já precisa submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos
ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar-me seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor Rei do céu embora. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai.